Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à última edição desta temporada do IcatuCast, o videocast da Icatu feito exclusivamente para você, corretor. Bom, eu sou a Juliana Lois e para a gente fechar essa temporada com chave de ouro, vamos falar sobre as tendências para o mercado segurador para o próximo ano, em 2024. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos o nosso presidente, Luciano Soares. Luciano, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Juliana. Prazer estar aqui. Luciano, para começar o nosso papo de hoje, né, a gente sabe que o mercado segurador está sempre em constante transformação, constante mudança, e segundo a SUSEP, só no primeiro semestre desse ano, em 2023, né, o nosso setor arrecadou um pouquinho mais de 181 bilhões, e aí acabou tendo um aumento de 7,7% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, em 2022. E recentemente eu também li um estudo da CNSEG que diz que o principal objetivo hoje do mercado brasileiro de seguros é atingir 10% do PIB nacional até 2030. E eu queria saber de você quais são os desafios que temos pela frente para alcançar esse marco. Bem, acho que o principal desafio que possa garantir esse crescimento é a gente continuar a democratizar o acesso. Isso é muito importante. Eu acho que tanto a democratização quanto o contínuo trabalho de conscientização do valor do produto, ou seja, do valor do seguro para o cliente final. E nesse processo de democratização, a gente tem investido muito em tentar ajudar o corretor a melhorar o seu trabalho, ou seja, que ele possa cada vez mais ouvir o cliente e consiga focar naquilo que ele realmente precisa fazer, desburocratizando cada vez mais esse processo de venda. É muito importante você falar sobre essa questão de democratização, porque inclusive durante a palestra que você fez esse ano para o CQSS, InsurTech Innovation, você falou justamente sobre isso, né? Como é importante essa questão da abordagem da mudança de imagem, simplificação da linguagem, e você também falou da necessidade de posicionar cada vez mais o setor como inovador e alinhado às novas tendências tecnológicas, né? Na sua perspectiva, como você avalia o progresso geral do mercado em relação a essas estratégias de inovação? O mercado tem trabalhado em gerar tecnologia, ou seja, que a tecnologia possa estar auxiliando o corretor. E a gente acaba focando essencialmente o que pode agregar valor nessa jornada do cliente e, consequentemente, o que o corretor pode estar fazendo para auxiliar isso. Então, por exemplo, todo investimento que a gente fez na Casa do Corretor, que é uma ferramenta fantástica que permite que o corretor possa entender cada vez mais e possa desburocratizar esse processo. Então, assim, a gente tem investido tanto em tecnologia quanto em treinamento. Então, por exemplo, todo o trabalho que vem sendo feito pela equipe do Renato Gomes, o nosso superintendente, e que vem auxiliando, assim, o feedback que a gente recebe dos corretores é que esse processo tem agregado muito valor. Então, a gente tem investido nessa equipe que está sendo ampliada e que a gente está disseminando conhecimento no Brasil todo. Então, na hora que a gente junta tecnologia, ou seja, essa agilização do processo de venda, da consulta, permitindo que o corretor ouça e nesse treinamento que consegue dar uma nova abordagem para como o corretor possa trabalhar, eu acho que isso é muito poderoso, agregando um com o outro. Soares, até pegando esse gancho aí também do Renato, né? O Renato tem feito um trabalho formidável aí pelo país, né? Aplicando treinamento sobre venda consultiva. Ele é o nosso superintendente de venda consultiva, né? E aí, entrando um pouquinho nesse gancho, ele participou de um IcatuCast e ele também falou muito sobre isso, né? Sobre como cada indivíduo tem movimentos muito particulares, independentemente da sua idade, da sua formação familiar e etc. E aí, curioso, porque esbarra justamente numa tendência de oferta que a gente está tendo para os próximos anos, que é a hiperpersonalização. E a Cíntia Cato, que é a nossa diretora de marketing canais aqui da Icatu, na última edição do IcatuCast falou sobre isso também. Eu queria saber como é que você acredita que o mercado segurador vai responder a essa demanda? Eu acho que isso que o Renato colocou é importante.
E acho que assim, todo lugar que eu tenho ido, acho que no Brasil inteiro, eu tenho escutado feedbacks positivos, e acho que assim, essas questões, como ele colocou, sobre personalização. O mercado tem falado muito sobre hipersonalização, mas mais relacionado ao produto, e eu acho que vai muito além disso. Acaba envolvendo um entendimento sobre o cliente, para que serve a quantidade de dados que a gente levanta. É para cada vez entender melhor a jornada do cliente, entender esses momentos do cliente e que auxiliem na construção ou na venda adequada e assertiva do melhor produto. Então, é algo que a gente se preocupa e que a gente busca alavancar cada vez mais o conhecimento do corretor para que o trabalho dele seja bastante eficaz. Tem um termo do mercado segurador que tem feito cada vez mais aí sucesso, né? Que inclusive eu acho que os corretores estão cientes sobre isso e estão acompanhando essa tendência, que é essa questão do seguro integrado, né? Que nada mais é que uma modalidade que permite a compra de um seguro juntamente com um produto, né? Configurada aí uma das grandes apostas do nosso setor para os próximos anos. Essa tendência, ela também acaba acompanhando a hiperpersonalização da oferta? Acho que de uma maneira geral, sim. E essa tendência da discussão desse tipo de seguro, que lá fora é chamado de embedded insurance, isso é algo que não é exclusivo do Brasil. Assim, o mundo inteiro tem falado disso. É uma modalidade que agrega valor para o cliente. E por que uma coisa está relacionada à outra? Porque quão melhor você entende o cliente, as necessidades dele, fica mais fácil de estar oferecendo o produto em cada momento da vida dele. Porque essa necessidade ela pode ir mudando ao longo do tempo. E a gente, às vezes, tem que tentar dissociar a necessidade do cliente a uma questão meramente cronológica, ou seja, meramente ligada à idade desse cliente, porque já era um movimento que vinha acontecendo antes, e com a longevidade, cada vez mais as pessoas vão ajustando as suas vidas e, consequentemente, as suas necessidades também podem mudar. Então, esse tipo de proteção acessória, ela é muito importante para que agregue valor para o cliente quando ela está associada a algum desses momentos da vida. Você falou até de um próximo tópico que a gente vai começar a falar agora, que é essa questão da longevidade, né? E uma coisa que a gente citou muito ao longo dessa temporada, que não tem como fugir mais, é que os brasileiros estão vivendo mais, né? E tem até um dado do IBGE que ele diz que a expectativa de vida ao nascer, ela já está em 77 anos, né? E aí, diante desse desafio de uma vida cada vez mais longa, eu queria saber de você, como que a gente pode auxiliar o brasileiro a garantir sua longevidade financeira? Nós, como empresa, e sobretudo os nossos grandes parceiros de distribuição, que são os corretores, eu acho que a gente tem que tentar cuidar desse cliente, ou seja, como é que a gente consegue auxiliar numa proteção completa. E essa proteção completa, ela envolve tanto o seguro de vida quanto a previdência. Então, cada indivíduo precisa de proteção, não importa a classe social, não importa quão bem de vida ele esteja. Quer dizer, então, se o corretor conseguir entender a fase da vida do cliente, entender a necessidade de produto do cliente, essa calibragem entre proteções que vai mudando ao longo da vida, de acordo com as necessidades, ele vai estar garantindo uma proteção completa. E mais do que isso, vou citar o exemplo, no caso de um corretor de vida. Na hora que ele agrega uma proteção de previdência, que ele vai ajustando, como eu chamei de calibragem ao longo da vida, ele acaba conseguindo trazer mais pontos de contato, o que é muito rico. Até para poder estar incluindo essas proteções acessórias que a gente falou, para poder eventualmente estar oferecendo um novo produto. Então, essa proteção completa acaba deixando o trabalho do corretor muito mais rico e essa percepção de valor para o cliente final, ela acaba ficando muito mais clara.
Ou seja, é um jogo de ganha-ganha. Gente, é uma pena, mas a gente está chegando no finalzinho dessa edição do CatoCast, né? Nessa grande temporada que a gente fez. Cada episódio a gente trouxe mais conteúdos, mais informações aí para auxiliar você no seu dia a dia. E eu tenho certeza que com o episódio de hoje, o corretor já vai entrar em 2024 super animado, né? Com a cabeça fervilhando de novas ideias. E para encerrar, Soares, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos corretores, né? Que acabam sendo essas pessoas super importantes para levar cada vez mais proteção e planejamento para tantos brasileiros para esse país. A mensagem é que, para a gente, o canal corretor é muito relevante. Essa proximidade que a gente falou de como trazer o cliente mais próximo e ampliar a proteção, ela é fundamental. Então, quanto mais preparado o corretor estiver para que possa agregar valor para o cliente, melhor. E eu acho que, assim, se ele conseguir aproveitar o que a gente vem investindo, tanto em tecnologia quanto em treinamento, e, além disso, a gente está num momento de mundo e de Brasil que, após a tragédia da pandemia, e agora, com toda essa discussão de longevidade, é um momento onde a preocupação de proteção ela está muito presente. Então, é um momento único para o corretor poder trabalhar e contar com a nossa ajuda. Então, é muito importante que ele consiga trabalhar lado a lado com a gente e nós estaremos aqui prontos para agregar valor para o que ele precisar e, mais do que isso, agregar valor para esse cliente final para que o trabalho do corretor seja realmente eficaz. Esse ano a gente também lançou várias iniciativas para nossos corretores, né? Além do CatoCast, a gente fez um Instagram exclusivamente para eles. Então, se você ainda não segue, aproveita, entra lá no seu Instagram, Comunicatu_corretor. A gente tem várias novidades fresquinhas para você por lá. Plataforma de treinamento, enfim, tá? A gente realmente aí tá muito preocupado com vocês, sempre tentando trazer o melhor, né? Exatamente. O fato de a gente ter feito os investimentos passados, assim, reflete essa nossa preocupação e isso é uma constante. A gente está sempre tentando entender quais os melhores canais. Da mesma forma como a gente tenta entender o que agrega valor para o cliente, a gente tenta estar próximo do corretor e ver quais dos canais que facilitam a vida dele. Então, independente de onde for, o que importa é que a gente consiga agregar valor e consiga agregar treinamento. É isso. Gente, a gente chegou no finalzinho mesmo do nosso episódio. Soares, muito obrigada pela sua participação, viu? Sua disponibilidade. Obrigada a você também, corretor, que esteve com a gente a cada edição ao longo dessa temporada. Mas olha só, isso não é uma despedida, tá? Isso é um até logo, porque ano que vem tem temporada nova, toda repaginada e feita exclusivamente para você. A gente se vê em 2024. Boas festas!